Já parou para pensar como é que a gente pode tirar mais da IA? Ir além daquela resposta simples, sabe? Usar de um jeito mais estratégico. Hum, Hoje a nossa conversa vai ser sobre isso. Vamos mergulhar em algumas técnicas avançadas de prompt, olhando para o material. Prompts avançados, estratégias de segurança em IA. excelente tema. A ideia é entender como fazer a IA, tipo, mostrar o raciocínio dela, como ela pode agir no mundo digital e até ajustar o jeito de falar. E claro, né? Mantendo tudo seguro. É um ótimo ponto de partida, porque muitas vezes a IA parece uma caixa preta, né? A gente não sabe como ela chegou na resposta. Exato. E é aí que entra a primeira ideia, fazer ela pensar em voz alta. É o tal do Chain of Thought, ou COT. Chain of Thought. Isso. Em vez de só pedir a resposta final, a gente instrui a IA. Olha, detalha seu raciocínio, passo a passo, antes de me dar a conclusão. Interessante. Mas isso é só para a gente entender melhor, para ter transparência, ou tem mais coisa aí? Ajuda na transparência, claro. Fica mais fácil ver se ela cometeu algum erro, né? E dá mais confiança no processo. Certo. Mas tem um ponto interessante. Parece que forçar essa explicação, esse passo a passo do raciocínio, pode ajudar a própria IA a ser mais precisa, a evitar certos erros. É como se organizar as ideias para explicar ajudasse ela mesma a pensar melhor. Entendi. Faz sentido. Super útil para problemas mais complexos, sabe? Onde você precisa da justificativa, não só do sim ou não. E isso é muito diferente daquela outra técnica de dar instruções passo a passo? Boa pergunta. As duas buscam dar um controle maior, mas o foco é um pouco diferente. O passo a passo é ótimo para guiar a execução de uma tarefa com etapas bem definidas, tipo seguir uma receita de bolo, sabe? Aham. Já o Chain of Thought, ou COT, foca mais em abrir a caixa preta do raciocínio. Como a IA chegou naquela conclusão ou decisão? Entendi. Clareza no pensamento é um ponto. Mas e o próximo nível? Que me parece assim bem poderoso. Fazer a IA não só pensar, mas agir. Fazer coisas. Exato. É transformar a IA num assistente mais ativo. Aí entra o conceito de REACT. React? Isso é sigla para raciocínio, reasoning e ação, action. Funciona num ciclo, basicamente. Um ciclo, como assim? A IA avalia o problema, aí ela raciocina sobre qual ação tomar. Pode ser, sei lá, buscar uma informação na web, usar uma calculadora interna, até gerar uma imagem. Hum, Ela executa essa ação usando uma ferramenta. Aí ela observa o resultado que a ferramenta deu e raciocina de novo para ver qual o próximo passo. E assim vai. e essas ferramentas? São os tais toolformers, é isso. Como ela aprende a usar, sei lá, um buscador ou um tradutor, ou Dali para imagens, ou até rodar um código Python? Exatamente. Os toolformers são modelos treinados especificamente para isso, para interagir com APIs de ferramentas externas. O React dá a lógica, o cérebro, para decidir quando usar qual ferramenta e como. Entendi. Isso muda tudo, né? A IA deixa de ser só um respondão e vira um agente que pode, por exemplo, analisar um PDF, pegar uma cotação de ação atualizada ou até chamar outras IAs especializadas. Talvez usando sistemas como o A@MyGPD, que coordena vários agentes. Nossa, essa capacidade de usar ferramentas parece incrível, mas não complica demais? Não aumenta a chance de dar errado? Tipo, ela usar a ferramenta errada? Assim, é um desafio real, com certeza. A IA pode se confundir, usar a ferramenta errada, interpretar mal o resultado. Pois é. Por isso que prompts bem claros são importantes. E às vezes, para tarefas críticas, talvez até uma validação humana ali no meio do ciclo Brecht seja necessária. Mas é essa capacidade de agir que, nossa, amplia muito o que a IA pode fazer. Ok, então ela pensa com clareza, age com ferramentas, mas para a interação ser boa mesmo, o jeito como ela fala é fundamental, né? Como a gente ajusta a personalidade dela? Sem dúvida, essencial. É aí que entra a simulação de papéis. O famoso comando haja como. Ah, sim, o haja como. Exato. Você define o papel. Haja como um coach de carreira empático ou haja como um analista financeiro bem cético.
Isso dá para IA todo um contexto, sabe? O tom, o vocabulário, até o tipo de conhecimento que ela deve priorizar. E dá para ir mais fundo ainda, né? Controlar o tom e o sentimento. Qual a diferença exata entre os dois? Ótima pergunta. O tom é mais o estilo geral. Formal, informal, divertido, sério. Certo. O sentimento é a carga emocional. Positivo, negativo, neutro, empático. A gente pode dar instruções diretas, tipo, use um tom formal e neutro, ou influenciar pelo nosso próprio jeito de escrever o prompt. Entendo a ideia. Mas, na prática, fazer a IA manter um tom tipo empático de forma consistente, sem parecer falso ou robótico, isso parece difícil. O material dá alguma dica para essa calibragem? É delicado mesmo. O material sugere que, além da instrução inicial, dar exemplos concretos ajuda muito. Mostrar frases ou um trechinho de diálogo no tom que você quer. Ah, dá exemplos. Isso ajuda a IA a pegar o jeito de forma mais natural. Evitar aquela resposta que soa totalmente artificial ou fora de lugar é chave, né? Para a IA ser útil e bem aceita, né? Faz todo sentido. Mas olha, tudo isso, raciocinar, agir com ferramentas, adotar personas, é muito poder. E aí acende uma luzinha vermelha aqui. E a segurança? E a privacidade dos dados nisso tudo? Esse ponto é crucial. Talvez o mais importante de todos. Porque sim, conectar a IA com ferramentas, dar mais autonomia, isso aumenta o risco. Eu imagino. A gente já viu casos complicados, né? Como aquele incidente que ficou conhecido como EcoLeak, onde conversas privadas vazaram. Expor dados sensíveis é um perigo real. Segurança não é um extra, é a base. E como a gente se protege, então? Quais são as defesas? O material que a gente está usando destaca 4 pilares principais. Primeiro, anonimização. Anonimização, tirar os dados pessoais. Exato. Remover ou mascarar nomes, CPFs, qualquer coisa que identifique alguém, antes de mandar para a IA. Por exemplo, tirar dados de cliente de um feedback antes de pedir para a IA analisar o sentimento. Entendi. Qual o segundo? Segundo, limitação de acesso. Controlar quem acessa o quê. A IA de marketing não precisa ver dados financeiros, por exemplo. Restringir o alcance da IA e das ferramentas dela. Certo. Terceiro. Terceiro, backup. Sempre ter cópia de tudo que é importante. Dados originais, resultados da IA. É bom pensar na IA como um estagiário digital. Muito útil, mas pode errar. Backup protege contra isso. Faz sentido. E o quarto? E quarto, compliance. Seguir as leis, como a LGPD aqui no Brasil ou a GDPR lá fora. E as políticas internas da empresa também, claro. Então, um exemplo prático. Se eu tenho dados de ordens de serviço, o certo seria eu mesma anonimizar antes e aí pedir para a IA analisar, em vez de só, subir o arquivo todo para um plugin externo fazer o trabalho. Exatamente essa mentalidade. É a diferença entre usar a ferramenta com segurança e correr um risco desnecessário. Entendi. E olha, é importante lembrar, segurança 100% não existe. É um trabalho contínuo. Avaliar risco, usar boas práticas, ficar de olho sempre. Bom, recapitulando então rapidinho, a gente viu o Chain of Thought para entender o como a IA pensa, o React e os Toolformers para ela poder fazer coisas, e a simulação de papéis com controle de tom e sentimento para ajustar a forma como ela se comunica. São ferramentas que realmente abrem um leque de possibilidades, né? Correto. Destravam muito potencial. Mas o pulo do gato não é só usar uma técnica aqui, outra ali. É saber combinar. Usar de forma inteligente e, acima de tudo, responsável. Com a segurança e a privacidade sempre em primeiro lugar. Combinar com responsabilidade. Exato. Isso deixa a gente para uma reflexão, né? Para quem está ouvindo pensar, como é que a combinação estratégica dessas técnicas poderia transformar uma tarefa específica aí do seu dia a dia, mas ao mesmo tempo garantindo que as informações envolvidas estejam totalmente protegidas? Fica aí a provocação. Bem-vindos!